kein Heimatland. Ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein. Ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein Heimatland, ich hab ja nichts auf dieser Welt. Mein Ziel ist unbekannt, der blaue Himmel ist mein Zelt. Und wenn ich denk, dass ich nun endlich Frieden fand, dann muss ich weiterziehen. Ich hab kein Heimatland. Kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein Heimatland, ich hab ja nichts auf dieser Welt. Mein Ziel ist unbekannt, der blaue Himmel ist mein Zelt. Und wenn ich denk, dass ich nun endlich Frieden fand, dann muss ich weiterziehen. Ich hab kein Heimatland. Boa tarde a todos. Queremos aqui dar uma boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse webinar e também pelo Facebook do museu. Dar boa tarde à Denise, né, coordenadora do Departamento Pedagógico, e também ao professor Dr. Marco Antônio Neves Soares, que hoje irá nos abrilhantar com a sua fala, né, sobre essa particularidade da história do Paraná, né, que poucas pessoas conhecem e que daria uma novela, um capítulo, uma minissérie. Eu sempre digo que daria uma minissérie, né? Então nós vamos começar com o primeiro capítulo da minissérie. A professora Denise.
boa tarde a todos que nos assistem. Eu queria agradecer mais uma vez a vinda do professor Marco Antônio para nossos Zooms aqui do Museu semanais. Vai ser uma honra escutar sobre a imigração, né, para a Rolândia. Eu acho que é um assunto super interessante e que vai acrescentar bastante as nossas, o que a gente já conhece, né, sobre a Shoah, sobre o Holocausto e sobre a vinda, né, dessas pessoas para a reconstrução, né, reconstruir suas vidas. Então, eu vou apresentar o professor Dr. Marcos e depois aí a palavra é sua, tá bem? Então, o professor Dr. Marco Antônio Neves Soares é docente do curso de História e diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. É pesquisador da história regional local e investiga os diferentes aspectos da ocupação do norte do Paraná. Membro do Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidade do LER, da UEL, e é autor do livro A Alemanha nos Trópicos, publicados pela UEL, além de diversos artigos em revistas especializadas. Então, professor Marco, a palavra é sua. Eu só queria lembrar a quem está nos ouvindo, né, nos acompanhando, nos assistindo, que vocês podem fazer perguntas ao final, né, tanto pelo Facebook quanto pelo QIA aqui do webinar. Tá certo? Então, uma boa fala, sucesso na sua fala e desejo a todos uma boa aula. Boa tarde. Agradeço ao convite. É muito bom falar com vocês sobre as coisas que ocorreram aqui no norte do Paraná e que estão associadas a um momento histórico da humanidade muito terrível, não é? Com a ascensão do nazifascismo na Alemanha, que então fez com que levas de população se deslocasse para diversas regiões do mundo, inclusive aqui para o norte do Paraná. Então, precisamente antes ainda de começar, né, e depois dos agradecimentos aí ao museu, à Luzilete, a Denise e também a professora Helena, ontem, em Rolândia, um dos refugiados, o senhor Cláudio Capran, faleceu. Esse senhor, o senhor Cláudio Capran, foi uma das primeiras pessoas a nos receber em Rolândia, a abrir a sua propriedade, a abrir aspectos da sua vida e da sua família. Então, de certa forma, a minha fala hoje também vem em agradecimento ao senhor Cláudio Capran, falecido ontem em Rolândia. Pois bem, então, para a gente compreender a fixação ou a vinda de pessoas perseguidas pelo regime nazifascista na Alemanha, é muito bom a gente começar problematizando a ocupação do norte do Paraná. O norte do Paraná, até o final dos anos 20, era uma fronteira considerada vazia. Apesar da presença de populações indígenas aqui na região, apesar da presença de ocupantes irregulares de terra que atravessavam o rio Paranapanema, oriundos de São Paulo, aqui era considerado um vazio populacional. E, frente a uns acordos entre o Brasil e o governo britânico, uma missão britânica vem para a região e se interessa em se estabelecer aqui. A Companhia de Terras Norte do Paraná era uma companhia de capital britânico, com sede em Londres, cujos acionistas eram, em sua maioria, escoceses. Essas pessoas, então, compraram uma região muito vasta do governo do estado do Paraná e começou, então, a colocar esta área à venda no Brasil e no exterior. Num primeiro momento, a Companhia de Terras Norte do Paraná ela tinha um propósito. Como ela tinha tido uma experiência de muito sucesso com a produção de algodão no Sudão,
não é? Ela pensou, então, ocupar esta região com grandes propriedades de terra, voltado também à produção cotonífera. Mas essa estratégia logo é abandonada. Não é? Em 1929, a Companhia de Terras se estabelece aqui numa clareira, aqui na cidade de Londrina. Não é? A gente chama essa região de Três Bocas, não é? Porque é um lugar de nascimento de três nascentes que dão origem a um córrego. Eles, então, vêm para cá e estabelecem a sua firma aqui. A sede, em princípio, era São Paulo, e logo depois a sede é transferida aqui para Londrina. Mas essa Companhia de Terras, quando chega aqui no Patrimônio Três Bocas, ela muda a sua estratégia. Ao invés de trabalhar com grandes propriedades de terra voltada à monocultura do algodão, resolve, então, negociar terras, pequenas e médias propriedades, com orientações para o cultivo do café. Então, a abertura da fronteira norte do Paraná está nesse contexto do interesse do imperialismo britânico em ocupar essas terras para produzir, então, em princípio algodão, mas depois café para o mercado externo. Essa Companhia de Terras, ela faz uma forte campanha na Europa e tem um grande sucesso. O empreendimento logo começa a ter resultados. Não é? Em 1929 é fundado Londrina, como um patrimônio ligado ao município de Tibagi, mas a administração total era da Companhia Britânica. Ela que era responsável pela organização fundiária e também pelos aparatos de segurança tanto no que diz respeito à violência de uma área que está sendo desbravada, mas também a segurança na negociação dos seus títulos de terra. Se vocês puderem aí mudar isto, né? Então, essa Companhia de Terras Norte do Paraná fez uma intensa propaganda, tanto no Brasil quanto na Europa, para atrair, então, pessoas interessadas em ocupar essas terras. O próximo, por favor. Isto vai interessar a um grupo de alemães, de políticos alemães, que tinha um interesse, uma preocupação muito forte com populações alemãs que estavam fora da área do território alemão. Sobretudo, uma preocupação com os alemães do Volga, não é? Que foram, então, para a Rússia no século XVIII, né? E também os alemães que estavam em área que viria a ser mais tarde Polônia, onde um antagonismo muito forte ocorria. Então, a Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, ela foi fundada no contexto da crise econômica alemã no ano de 1927. Mas, paradoxalmente, entre 1927 e 1932, ela pouco assentou, ela pouco se interessou em estabelecer, de fato, populações alemãs em duas áreas primárias de interesse. Essas duas áreas eram a província de Misiones, na Argentina, e, no caso brasileiro, a margem do rio Uruguai, em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Em janeiro de 1932, não é? A Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, cujos sócios, repito, eram políticos ligados à ideia do Partido Democrata, então pessoas ligadas ao centro e um pouco o centro-esquerda, porque também tem elementos do que vai ser a social-democracia alemã, né? Mas a maior composição eram seus políticos, eram de caráter liberal. Os sócios desta companhia foram o ex-chanceler Hans Luther, o ex-vice-chanceler, ex-ministro do Interior, ex-ministro da Justiça, Erich Koch-Weser, o ex-deputado e ex-ministro da Justiça, Hermann von Frieden, e o banqueiro Walter Grämer. Então,
esses sócios, em 32, redimensionam a sua empresa e, sabendo das propagandas da Companhia de Terras, que ocorria, então, na Europa, eles procuram a Companhia de Terras para negociar uma área de interesse de colonização. Para isso, eles contratam um funcionário, o senhor Oswald Nixdorf, que seria, então, encarregado de se deslocar para o norte do Paraná, né, ver a área onde seria criada a colônia, né, e em março de 32, Nixdorf, então, vem para Londrina. Após os contatos iniciais na Europa, vem aqui e então escolhe a área em que seria estabelecido colonos alemães. Em junho, o negócio é fechado. Em julho, é fundada a Gleba Colônia Holland. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aí é o nome que escolheram para a colônia, a Holland. Há uma explicação dada pelo senhor Oswald Nixdorf e que corrobora também com o do senhor Erich Kochwesa. Ambos eram bremenses, ambos vêm de Bremen, como o senhor Hermann von Frieden, e a ideia era, então, pegar o símbolo de liberdade da cidade, né, Holland, o da chanson de Roland, não é? E colocá-lo ele como o símbolo desta colônia, então, que nascia. Em julho foi fundada, e em agosto é criada a Casa de Recepção, que era o espaço destinado ao recebimento do colono. Então, em princípio, não havia a ideia de estabelecer aqui uma área de refúgio. No entanto, é muito curioso o início das atividades da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar na região a partir de 32, porque isso coincide com a eleição, com a vitória eleitoral do Partido Nacional Socialista. Uma das hipóteses que a gente pensa para o surgimento desta comunidade, desta colônia aqui no norte do Paraná, foi justamente a ciência do modus operandi do fascismo, não é? Então, a campanha fascista ela já vinha anteriormente. Então, esses políticos que fizeram parte do establishment do governo alemão conhecia muito bem quem estava sendo candidato e quem estava em vias de ganhar. Então, a hipótese que eu trabalho é que a Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, embora tenha surgido no contexto da crise econômica da Alemanha, quando ela vem para o norte do Paraná, em 32, não é mais esse contexto. É a deteriorização da vida política alemã. Não é? Por isso que as primeiras negociações aqui vão interessar, sobretudo, os políticos ligados aos partidos de centro, centro-esquerda, centro-direita e a malha liberal do espectro político. Membros da aristocracia alemã fortemente ligada à terra, uma aristocracia agrária e profissionais liberais. Não é? As primeiras unidades foram negociadas com essas pessoas, não é? Edmund Stark, o Barão de Strawitz, então uma série de pessoas ligadas à cena política alemã. Isso em 32. Vamos lembrar então que a partir de agosto de 32, a grande mudança, talvez, aí das ações da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar foi o ano seguinte, em 33, com a mudança para a Gleba Colônia Holland do ex-ministro Erich Kochwesa. A presença dele na região, de certa forma, fortalecia as intenções da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, intenções, em princípio, econômicas e políticas, não é? E tornava o empreendimento extremamente seguro do ponto de vista da aquisição da terra, não questionar os títulos de posse, por exemplo, porque, então, tinha um grande símbolo da democracia alemã, um grande liberal como Erich Kochwesa, residindo agora em Rolândia. Convém lembrar ainda, ou apontar, que em 33,
as famílias que vêm, estão ligadas a esse universo político, a gente tem uma figura, eu vou pular alguns aí, e vou falar do último embaixador alemão na Inglaterra, que foi o Sr. Hans-Joachim Schelling-Schöningen. Ele veio para a Rolândia, no ano de 33, não é? Ele havia sido dispensado do seu ofício diplomático na Inglaterra pelas autoridades nazistas, e ele então resolve vir para essa experiência aqui no norte do Paraná. Curiosamente, no pós-guerra, a gente não vai tratar do pós-guerra, mas curiosamente, o primeiro embaixador alemão na Inglaterra no pós-guerra é o filho de Hans-Joachim Schelling-Schöningen. Então, num primeiro momento, essas áreas sob domínio da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar vai atender os interesses dessa classe política que, me parece, vem para cá em função da ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha. Mas tudo muda com a chegada, ou com a presença, ou com as ações de Johannes Schauff, né, junto à Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar. Vou falar um pouco desse senhor, né? Era um homem católico. Ele tinha sido, ele era secretário do núncio apostólico na Alemanha, não é? O cardeal Eugênio Pacelli, que vai acabar virando Pio XII. Mais tarde, no papado de Pio XII, o Schauff vai ser secretário particular dele lá no Vaticano, mas ele era secretário dele na Alemanha. Embora diversos elementos e ações da Igreja Católica estivessem muito associados também com os ideários nazifascistas, ele é um opositor do regime. Não é? Ele se preocupava, sobretudo, com a fixação daqueles alemães do Volga que estavam em crise política e em crise de segurança na região em que estavam estabelecidos. E ele pensou uma estratégia naquele momento, e a sua plataforma eleitoral era resolver justamente o problema de fixação de populações alemãs. Ele, então, tem a ideia de uma colonização interna, uma innerkolonização, algo assim em alemão, e ele é eleito com essa plataforma. A ideia dele era fixar esses alemães do Volga na região do Ruhr, não é? Fortalecendo a presença alemã numa área de disputa com a França. Então, essa era a ideia principal, e com isto ele foi eleito. Foi eleito o deputado mais jovem daquela legislatura de 32, foi eleito pelo partido Zentrum, que é o partido católico, só que em 33 ele já começa a enfrentar ou a bater de frente com as posições do Partido Nazista, do Partido Nacional Socialista. Ele tem uma forte campanha difamatória feita por Goebbels. Goebbels vai chamá-lo de um bolchevista católico, não é? E aí ele é cassado. Ele é cassado por quê? O Partido Nacional Socialista coloca no parlamento alemão a votação de um dispositivo constitucional chamado lei habilitante. Pela ideia de lei habilitante, não é? Num momento de crise social, de crise econômica, o regime poderia ser fechado. Ele votou contra esse dispositivo e foi cassado por isso. E a campanha movida por Goebbels se amplia. Ele passa a correr um sério risco na Alemanha. Ele só não, aspas, se ferra muito porque ele tem uma proteção muito especial. Ele é protegido do Monsenhor Kass, que é a voz do Partido Nazista dentro da Igreja Alemã. Essa proteção, então, faz com que ele consiga viver não sossegadamente, mas com alguma segurança na Alemanha, e ele resolve conhecer a experiência que estava sendo desenvolvida aqui no norte do Paraná.
E aí, em 33, não é? Juntamente com Friedrich Lübke, que é irmão de um futuro presidente da Alemanha, né? Com Karl Böhm, eles vêm para a Rolândia conhecer, então, a experiência que estava sendo desenvolvida pela Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar. E aí, então, ele volta no ano seguinte para a Alemanha, já disposto, então, a contribuir para o sucesso desse empreendimento. Qual que é a ideia do Schauff? Quando Johannes Schauff volta para a Alemanha, ele passa, então, a oferecer as áreas da Sociedade de Estudos Econômicos Ultramar para as pessoas perseguidas pelo regime, especificamente os judeus. Então, só que havia um problema que envolvia como adquirir essa terra, já que os nazistas, através da sua política econômica, havia forte interdição à saída de capital alemão da Alemanha. Então, pensou uma estratégia de negociação de lotes em que esse risco não estivesse incluído. Ele pensou, então, numa permuta de interesses, uma espécie de triangulação que envolvia a Companhia de Terras Norte do Paraná, então envolvia aqui os britânicos da região, envolvia a metalúrgica Ferrostal e o interessado em adquirir lotes em Rolândia. Mas essa negociação, ela tinha um lastro, ela tinha um aval, ela tinha uma segurança dada por grandes nomes de bancos e de banqueiros alemães, né? Edmund Stinis, o barão Hans Heckler von Donesmarck e da família Hahn, e também do Banco Dreyfus, do Banco Warburg e do Banco Arnold e Steger. Então ele tinha um lastro econômico que permitia, então, o interessado em vir para a área da Sociedade de Estudos Econômicos Ultramar em comprar da Ferrostal aço e vender este aço para a Companhia Britânica, que naquele momento expandia a linha de ferro pelas suas áreas aqui no norte do Paraná. Não é? Além disto, o Schauff passou a utilizar as estruturas da Igreja Católica para a retirada de pessoas perseguidas. A Sociedade Caritas e mais a Sociedade São Rafael. Então, essas duas estruturas da Igreja Católica, né, também foram utilizadas pelo Schauff para, então, viabilizar a transferência de pessoas perseguidas pelo regime nazista aqui no norte do Paraná. Aí no slide vocês viram uma ponte, a ponte do rio Tibagi, não é? Quando estava sendo construída, a ponte do rio Tibagi, naquele momento, os jornais do Brasil, o Estado de São Paulo, jornais da comunidade italiana, jornais de diversas comunidades alemãs no Brasil, anunciavam esta ponte como sendo a ponte mais moderna no Brasil, porque utilizava um aço especial, o Stahl com um número específico, que era a melhor tecnologia metalúrgica do aço naquele momento e que era produzido pela Ferrostal. Então, a partir de 34 e 35, Rolândia se torna um local de refúgio, né? Então, começa o estabelecimento de pessoas perseguidas pelo nacionalsocialismo, pela sua origem. Não é? Então, aí, antes de 35, nós tivemos esparsamente a vinda de algumas famílias de origem judaica, mas elas começam a vir sistematicamente a partir de 1935. Mas quem eram esses judeus que vieram para o norte do Paraná? E por que o norte do Paraná, onde não havia uma organização judaica, onde não havia instituições judaicas, por que se aventuraram, então, para a selva, para a mata? Não é?
talvez a gente tenha que olhar um pouco sobre as características do judaísmo na Alemanha na virada do século XIX para o século XX. Não é? Que é um judaísmo extremamente assimilado. Ele vinha de duas forças, uma força interna e uma força externa ao judaísmo, que impulsionou, então, essas pessoas a uma modernidade. E quais eram essas duas forças? Né? Uma força interna aí do judaísmo que é bem estudada, né? A Wissenschaft des Judentum, não é? E os princípios do iluminismo judaico, e no universo extra-judaico, as campanhas após o processo de unificação para o chamado, aspas, aperfeiçoamento civil do judeu, que eram as ideias de um sujeito chamado Christian Dohm. Né? E essa ideia de aperfeiçoamento civil vinha de encontro também com as determinações da Constituição dessa nação que então nascia, que então também tinha que criar o alemão. Então, através das forças legais e constitucionais, impôs-se, por exemplo, a língua alemã. Os contratos deixaram de ser feitos em línguas locais, fosse um dialeto alemão, fosse o Yiddish. Né? As escolas tinham que ensinar a língua alemã, a cultura alemã. Não é? E o impacto disso sobre as comunidades judaicas alemãs foram muito grandes, porque na virada do século o judeu se torna praticamente invisível na massa populacional alemã. Sobretudo os judeus das grandes cidades abandonam os seus sinais exteriores, peies, vestimentas e diversas outras coisas, se tornando, então, dentro desse projeto, tanto interno quanto externo ao judaísmo, né, cidadãos judeus, mas não distintos pela sua própria fé, não distintos pela sua religiosidade. Isso faz com que diversas famílias se aproximem ou se distanciem do judaísmo. Muitos que se aproximam pelo seu elemento, pelo seu viés cultural, histórico, talvez até pelo seu valor moral. Muitos outros deixaram o judaísmo, né? Nesse processo de assimilação, foram se convertendo ao catolicismo ou ao protestantismo, e, de certa forma, a população que vem para a Rolândia são esses judeus extremamente modernizados, cosmopolitas, que se identificam como alemães, né? Inclusive, os nossos entrevistados faziam questão de diferenciar-se de outras populações judias da Europa na mesma época. Né? Nós não éramos religiosos. Né? Muitos de nós descobriram ser judeu através da perseguição. Não é? Então, os que vieram para a área da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar eram judeus perseguidos, mas judeus que não tinham muito a vivência comunitária. Não é? Talvez até tivesse um certo horror aos controles, não é, necessários aí à vida comunitária. Então, aqui em Rolândia, nunca se constituiu uma comunidade judaica. Né? Embora em determinados momentos da sua história eles voltam a se aproximar de outra forma com o judaísmo, mas não há em Rolândia uma sinagoga, uma Hevra Kadishá ou sequer um açougue kosher. Então, aquilo que, de certa forma, viabiliza a instituição de uma vida comunitária jamais existiu aqui em Rolândia. A não ser recentemente, mas isso é uma outra conversa. Então, vieram diversas famílias judias, estou apontando aí os Danemann, os Breslau, os Rank, a família Karst, a família Stein e a família Izé, praticamente aí estou destacando o senhor Rudolf Izé, que foi outra pessoa muito importante para a consolidação de Rolândia como uma área de refúgio. Quem que foi esse Rudolf Izé? Esse Rudolf Izé era um importante jurista, embora nascido em Trier, ele estava estabelecido em Berlim, não é? Tinha condições econômicas muito favoráveis, morava no mesmo bairro que Erich Kochweser, em Berlin-Dahlem,
né? Mas no caso de Rudolf Zeh, muito antenado com as questões da sua época, a sua residência era muito famosa. Pelas festas que ele dava em sua residência, mas também pela arquitetura da sua residência. Não é? A sua residência foi construída pela Bauhaus, então era uma coisa que era muito significativa em relação ao universo no qual o senhor Rudolf Zeh circulava. Não é? Ele resolve vir para a Rolândia, não é? Devido às admoestações, não é, que ele passou, apesar da sua importância, ele passou a sentir. Ele compra em 34, mas ele vem somente em 35. Na sua autobiografia, ele fala que o primeiro interesse dele era aplicar dinheiro. Mas com a deteriorização da vida judaica, ele viu que era uma possibilidade dele sobreviver. E ele vem para o norte do Paraná. E também a vinda dele atrai outras pessoas devido à sua importância. Certo? Outra pessoa muito importante ou muito interessante, cuja história é muito interessante e que se fixa aqui na região, é a família Kaplan, né, do qual hoje o senhor Cláudio faleceu. O senhor Heinrich Kaplan era... E uma coisinha que eu esqueci de falar. Essa colônia é uma colônia agrícola. Só que a ICA não tem nenhum dedo, não é, dentro desta organização fundiária que está sendo estabelecida aqui no norte do Paraná. Essas pessoas que não têm ligação nenhuma com a terra terão que, aqui no norte do Paraná, aprender a lidar com ela. Mas Heinrich Kaplan era um sujeito diferente. Era um fazendeiro da Pomerânia, não é? E que também a situação de perseguição e sofrimento estava muito terrível. Ele pega um folheto da Companhia de Terras Norte do Paraná, fica sabendo das negociações aqui, e ele se dirige, então, aos escritórios da Companhia de Terras. E lá no escritório, ele conhece um senhor chamado Max Hermann Mayer, que eu vou falar mais dele daqui a pouco, e imediatamente eles criam uma amizade, se tornam sócios, juntos compram uma área maior de terras, né, porque então eles se consorciam, compraram uma área maior de terra. A família Kaplan veio para o norte do Paraná, e o senhor Richard Zeh e sua esposa, Mathilde Mayer, ficam na Alemanha, onde vão organizar também uma série de estratégias para a vinda de pessoas em perigo, de judeus aqui, para o norte do Paraná. Outra família muito interessante que veio aqui de uma maneira assim, meio atropelada, foi a família Traumann, né, do senhor Friedrich e sua esposa Else Traumann. Ela não era judia, não é? O senhor Friedrich, sim, embora ele tivesse abandonado, não é, as tradições judaicas há tempo, ele é uma segunda geração de advogados judeus. O pai dele pertenceu à primeira geração, quando os judeus puderam ser advogados. O pai dele foi um dos primeiros advogados da Alemanha e ele, então, mantinha essa tradição. Um homem extremamente culto, mas que não tinha nenhuma habilidade para a vida prática cotidiana comezinha, né? Então, ele se dirige já com uma certa idade para o norte do Paraná, vem com a sua esposa, que era cantora da Ópera de Berlim, e com os seus filhos, com um casal de filhos e alguns empregados. Os empregados era para dar conta justamente das dificuldades que ele tinha, repito, com as questões cotidianas, como colocar roupa, por exemplo. Não é? Então, os empregados que o vestiam. Só que também ele não ligava para... Ele adquiriu uma terra, a fazenda Gilgal, não é? Ele se estabelece com a sua família nessa fazenda, mas ele não consegue lidar também com a fazenda. Quem vai cuidar da fazenda é a cantora de ópera e o seu filhinho de 6 anos.
Então, eles que vão gerenciar, de certa forma, a fazenda, enquanto Heidkampen passeava pela mata com seu cavalo, visitando outras famílias judias para falar de filosofia, de poesia, de música. Nós temos um depoimento muito interessante do senhor Ricardo Loeb-Kaldenhof. Essa família Loeb-Kaldenhof era uma família de colecionadores de arte na região de Hamm, e o senhor Friedrich Straumann gostava muito de ir para a fazenda Ubatuba, de propriedade da família Loeb-Kaldenhof. Mas ele não ligava para o proprietário, que era um agrônomo, o senhor Ricardo. Ficava lá discutindo com a senhora Beatrix estética. Ela era uma crítica de arte, especializada em arte moderna, e ele ficava lá na fazenda discutindo arte com a mulher. Nas memórias do senhor Ricardo Loeb-Kaldenhof, ele reclama assim: gente, eu sou agrônomo, eu lido com a terra, mas a minha família sempre viveu no meio da arte. Eu conheço arte, eu sei falar de arte, mas por que ele me ignora? Não é? Então, era essa população que vem, de certa forma, aqui para a área da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar. E essas áreas, essas pequenas fazendas, não é, eram chamadas pelas pessoas que viviam na vila, na Stadtplatz, de Oeste Dourado. Por que Oeste Dourado? Porque, então, essas famílias que se fixaram nesta região passaram a criar diversos elementos de autoajuda. Não é? Eles convidavam artistas para fazer suas apresentações teatrais, musicais, contratavam conferencistas para falar sobre aspectos da cultura alemã ou da cultura judaica, e passaram a contratar professores na Europa para atender à formação dos seus filhos. Não é? Raramente essas crianças estudaram lá na vila, onde tinha uma escola alemã. Daqui a pouco eu falarei dessa escola alemã, não é? Mas esses judeus, então, organizaram. A escola também não tinha um lugar fixo. Então, as aulas de química eram numa fazenda, as aulas de física em outra, a de judaísmo em outra, a de hebraico. Então, essas famílias acabavam tendo uma interação muito grande. Isso foi fundamental para o sucesso lá daquela estratégia do Schauf. No entanto, já no esforço de guerra, em 1938, no esforço de guerra alemã, né, na iminência da entrada da guerra, a Alemanha proíbe as negociações, e as últimas famílias que compraram terras através da triangulação não receberam a terra, porque o aço não foi entregue aos britânicos. Então, famílias judias passaram também a viver na vila, a viver na Stadtplatz. Algumas delas foram abrigadas por esses que tiveram acesso à terra. Mas se a gente pega, talvez aí na questão do abrigo, da recepção do perseguido, mas o depoimento da dona Suzane Berren para a gente, ela fala assim: mas que abrigo que nada. Eles me recebiam para ser empregada deles, porque eu tinha que cozinhar, eu tinha que cuidar dos filhos deles. E uma das coisas que, de certa forma, define esses refugiados é a sua bagagem. A sua bagagem era eminentemente livros e discos. A ponto de alguns empregados nacionais, empregados brasileiros, vocês vão abrir uma loja de disco? Vocês vão abrir uma loja de livros? Porque talvez o Nacional não tivesse visto tanto livro e tanto disco junto. Não é? Então, essa era a ideia do Oeste Dourado. Então, essa forma irônica de se referir a uma região de estabelecimento de pessoas judias que criaram elementos de auto-organização para amenizar esta vivência aqui nos trópicos. No entanto, logo começa a haver animosidades entre a população judaica que está lá no Oeste Dourado e a população de origem judaica que está na Vila de Rolândia.
Isso tem a ver com a exteriorização dos sentimentos filonazistas a partir de 1935 em Rolândia. A partir de 1935, diversas famílias de origem alemã que se deslocam de Santa Catarina começam, na vila de Rolândia, a exteriorizar sentimentos filonazistas. Não é? Na escola alemã, nas efemérides preferidas, no caso do aniversário do Adolf Hitler. Não é? Então, é muito irônico que uma população de refugiados se estabeleça no meio da selva e, de repente, eles encontram também os símbolos e os seus algozes. No entanto, não é? Os próprios refugiados começam a denunciar essas presenças e essas ostentações dessa sensibilidade filonazista. Né? E a própria Companhia de Terras, então, vai atuar para minimizar a ação desses grupamentos em Rolândia. Em Rolândia, eles nunca conseguiram fazer um Stützpunkt como era a ideia de pessoas como August Nixdorf, do pastor Scherrer e de Elsenburg, que eram os encarregados de organizar, então, essa célula do Partido Nacional Socialista aqui no norte do Paraná. Então, graças às denúncias e aos protestos dos refugiados judeus e das ações da Companhia de Terras Norte do Paraná, até o início da guerra, esse sentimento passa a ser extremamente controlado. As ostentações filonazistas voltarão depois, né, durante a guerra, a gente pode tratar disso num segundo momento, voltam durante a guerra. No entanto, e um dos motivos da volta vem justamente porque a Companhia de Terras Norte do Paraná foi vendida para o capital paulista, né, para o capital nacional. Então, aí já a chamada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná não tinha um interesse nesse controle. Então, no período de guerra, novamente, os refugiados vão sentir-se atacados pelas exteriorizações dos sentimentos filonazistas aqui no norte do Paraná. Bom, então, dentro dessa espacialidade, não é? Eles vão, ao largo do judaísmo, eles vão desenvolver uma série de relações para poder sobreviver no refúgio. Não é? Vamos lembrar que aí, nos anos 30, o judaísmo, talvez devido às perseguições europeias, se a gente for pegar as pesquisas do Marcos Maio, não é? Tivemos um grande crescimento das instituições judaicas no país. Não é? Repito que essas populações que vieram, essa população que veio para o norte do Paraná, não teve essa organização comunitária. Não se interessou em ficar onde havia as organizações comunitárias instituídas. E resolve, então, vir para o meio do mato. O Rudolf Zé, que estou mostrando aí a sua biografia, não é? Na sua carta para a família Stern, chamando-a para vir aqui para o norte do Paraná, ele faz uma longa carta, aconselhando a família a vir por questões de segurança. Ele aponta que aqui no norte do Paraná não há problemas em relação ao título da terra, mas uma coisa que eu gostaria de destacar na carta de Rudolf Zé é a referência que ele faz, a comparação que ele faz da sua casa em Berlin-Dahlem e a sua fazenda. Não é? Então ele fala para o seu amigo Alfred Stern, olha, você não vai nem imaginar como que é minha casa. Se você tem a ideia de onde eu morava em Berlin-Dahlem, quando você chegar aqui, você vai ver o galpão e a simplicidade em que vivemos. Não é? Esta carta vai ser muito importante para a família Stern, porque vai ser a possibilidade de fuga dela. Eles tiveram diversos problemas em sair da Alemanha, conseguem sair só depois da Noite dos Cristais, e é uma família cuja parte dela não acreditava que poderia ser tocada pelo nacionalsocialismo. Por quê?
porque na família tinha heróis de guerra, não é? O senhor Alfred Stern era sobrinho do Dr. Fritz Haber. Fritz Haber foi o Prêmio Nobel de Química, o sujeito que fez uma coisa que a gente aprendia no segundo colegial, né? A síntese da amônia. A síntese da amônia que ele conferiu a medalha Nobel, permitiu que a gente criasse fertilizantes artificiais, mas também bombas químicas, que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Fritz Haber morre sem conseguir ir para os Estados Unidos. Não é? A sua família é expropriada, o seu sobrinho Alfred Stern é um empresário da indústria da madeira, a indústria é nazistificada, eles, de um dia para o outro, eles não têm mais nada. Agrava a situação de duas pessoas idosas na família, muito reconhecidas. Uma delas, a doutora Hulda Bielszowski, que acaba sendo faleceu aqui em Rolândia, que era uma médica que desenvolveu a técnica de correção do estrabismo, que é o método Bielszowski. Então, quando essa família sai da Alemanha, sai tardiamente, ela sai quase sem nenhuma condição, sai com uma única segurança, a triangulação do Schauf. Mas ela é uma das famílias que não receberam terra, porque, então, os britânicos não receberam o ferro. Em princípio, ficaram abrigadas na propriedade da família Z, mas a filha começa a protestar, né? Aquilo que eu apontava antes, isso não é abrigo, eles estão me explorando. Né? Eles estão me explorando. Então a família sai, e aí tem uma briga entre as famílias, devido a essa questão do abrigo, e a família Stern, então, se desloca para a vila, se desloca para a cidade. E a jovem Suzane, então, vai ter na sua sala de aula pessoas que se identificam com o nazismo, e isso ela nunca vai negociar, ela nunca vai conseguir resolver isso direito. O ressentimento é algo muito marcado, foi algo muito acentuado na vida da dona Suzane Behren, e nos seus dois depoimentos, nas suas duas autobiografias, é explícito esse ressentimento de não ter sido recebida adequadamente, de sentir-se explorada. Não é? Da família Loeb-Goldenhof, apontei para vocês aqui a ligação deles com o universo da arte, especificamente da arte moderna e da arte contemporânea, colecionadores de arte, donos de galerias, não é? Cujos bens foram expropriados pelos nazistas, que até hoje, inclusive, eles recebem os quadros e os seus descendentes acabam negociando os quadros em casas de leilões. Aqui para o norte do Paraná, o sócio do senhor Heinrich Kaplan era o senhor Max Hermann Mayer, que vivia na cidade de Frankfurt. Max Hermann Mayer é uma figura muito importante aqui para a Rolândia, para a área da Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, assim como é muito importante para a ideia do judeu assimilado lá na Alemanha. Ele também era um importante advogado, filho do ex-presidente do Deutsche Bank, com um escritório muito movimentado de advocacia. Foi presidente da Associação dos Advogados Judeus na Alemanha, não é? E um homem extremamente culto, muito ciente da sua história, da sua história e da história judaica, e da importância da sua família para a história judaica na região de Frankfurt. Não é? E ele que encontra o senhor Heinrich Kaplan lá no escritório da companhia e se torna sócio. O senhor Heinrich Kaplan, então, vem para a Rolândia e ele fica em Frankfurt. E em Frankfurt ele passa a organizar a fuga de judeus.
e o estabelecimento deles aqui no norte do Paraná. Ele fica até as vésperas da impossibilidade de ficar, não é? Como ele tinha muitas boas relações, um oficial nazista fala para ele, vai embora, porque chegou a sua vez. Ele, então, consegue um visto como católico. Nos documentos lá do senhor Schauf, muitas retiradas de judeus vêm como católico, ou ele usava um eufemismo, católico não... já vou lembrar, ele usava um eufemismo muito interessante para marcar, então, que aquele sujeito era católico por uma questão de hora, por uma questão de sobrevivência. Mas foi com um visto no qual a sua religião era apontado como católico que Max Hermann Mayer consegue fugir com a sua esposa e a sua sobrinha de Frankfurt. No entanto, quando ele chega na fronteira da Holanda, eles são pegos, não é? Mas ele levava reservas e a sua esposa joias, eles têm que pagar isso para poder se safar na fronteira, e consegue chegar até Londres. E em Londres, Max Hermann Mayer fala ao parlamento britânico sobre as condições de vida e a deteriorização da vida judaica na Alemanha. É uma conferência extremamente importante para a percepção de que o judeu é a vítima preferencial aí dos nazistas. Em 1938, então, ele foge, atravessa esse esquema e finalmente chega em Rolândia. Não é? E é dele uma das narrativas mais interessantes. Ele tem 3 narrativas sobre essa experiência, mas uma particularmente me interessa muito, chamado Um advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira. Não é? E uma coisa muito interessante, uma vez no Brasil, é que as coisas da guerra e do pós-guerra eu não gostaria de tratar muito nesse momento, mas isso talvez seja interessante apontar. Uma das questões que passa a ser um orgulho do senhor Max Hermann Mayer é a cassação da sua cidadania alemã, ele se tornar apátrida. Isso se torna, paradoxalmente, coisa de orgulho para ele. Eu não posso ser confundido com uma nação que acaba voltando-se contra os seus. Quando ele fala isso, eu acho muito interessante, porque ele não fala contra os judeus, ele fala contra os seus. Então, ele é um judeu que também é alemão e é assim que ele se identifica. Não é? E ele fala, não podemos perdoar a Alemanha. Boa parte dos depoimentos que a gente tem aqui desses refugiados, a marca, o tom é o ressentimento. É o ressentimento. O senhor Max Hermann Mayer voltou poucas vezes à Alemanha desde então. Ele já é falecido, desculpa, ele voltou poucas vezes à Alemanha. O governo alemão fez diversas gestões para que ele voltasse, no pós-guerra, voltasse para a Alemanha, se não sou alemão. Não é? E aí, por volta do início dos anos 50, ele resolve assumir uma cidadania brasileira. E ele passa a se reconhecer como brasileiro. Mas ele ostentava com orgulho essa questão da apatridia, de não ter, de ser caçado a sua cidadania, ainda mais por quem caçou, né? Então isso para ele era uma coisa valorosa. A sua esposa, Mathilde Mayer, também era uma figura ímpar, formada em química, não é? Uma mulher da ciência, mas com fortes raízes no judaísmo. Parentes, tios e avós, rabinos, de uma família importante para o judaísmo numa área alemã, que é a família Worms, com sábios na sua linhagem, não é? E que conhece o senhor Mayer, se casa com ele, e química, vem para o norte do Paraná com o marido, e a sobrinha. A sobrinha é um caso à parte, porque o irmão do senhor Max Hermann Mayer se mata. E ele, então, traz a sobrinha mais nova
Margaret, eles trazem a sobrinha junto. Então vem o senhor Max Hermann Maia, a dona Mathilde, ou dona Titi, como as pessoas em Rolândia a chamava, Maia, e a sua sobrinha Margaret Greta Maia. Uma coisa interessante na vida dessa senhora, além da sua formação em química, é uma forte ligação que ela tem com o universo da botânica. Em diversos lugares onde ela teve que se refugiar, em diversos lugares onde ela e a sua família natal tiveram que ir por sentimentos antissemitas, ela plantava um jardim. Não é? Então, é muito interessante porque as suas memórias todas são baseadas, então, nessa experiência dela de discriminação e ligação com a flora. Não é? Então ela vem para cá e para ela é o grande momento dela desenvolver então essas suas habilidades de jardinagem e de paisagismo. Não é? E ela, aqui no norte do Paraná, é muito interessante porque a autobiografia dela chama Os Jardins de Minha Vida. Né? Inclusive, esse livro roteirizado daria um filme maravilhoso. Maravilhoso. E muito interessante, ela fala que ela não via a hora de chegar, né? Trouxe um monte de semente, o que ela pôde trazer de semente, ela trouxe, chegou, semeou, não nasceu nada. Não nasceu coisíssima nenhuma. Não é? Isso a aproximou da flora brasileira, não é? E ela vai construir na sua fazenda um jardim extremamente importante do ponto de vista identitário. Por que importante do ponto de vista identitário? Porque é uma jardinagem no modelo alemão, não no modelo francês, né? O modelo francês é todo organizado, os arbustos, e a ideia alemã de jardinagem implica também na horta, implica também no pomar e implica no universo de flores. Então, essa senhora, ela passou a colecionar flores, a plantar na sua fazenda, a fazer um jardim que hoje a gente tem vestígios desse jardim. O jardim mudou com o tempo, não é? O jardim mudou com o tempo, mas é fundamental para a gente compreender a adaptação dessa família aqui no norte do Paraná. Uma coisa muito legal do jardim, né? A casa é bem agradável. Agora eu posso mostrar a casa para vocês. E na ponta final da casa era o escritório do casal, né? Então, onde o senhor Max Hermann Maia e ela estudavam. E ela planta na quina dessa sala um pé de ginkgo biloba. Mas o que tem a ver o ginkgo biloba com identidade, com tudo isso? Ginkgo biloba é um poema muito interessante de Goethe, o poeta que nasceu em Frankfurt. Não é? E ginkgo biloba é um grande símbolo também da memória. Então, de certa forma, né? Então, de certa forma, o que nós temos ali com os jardins da dona Mathilde Maia? Né? Essa reivindicação de ser alemã, de ser judia e de trazer as suas memórias através das suas mãos, plantando aquele jardim maravilhoso que ela plantou na casa dela. Ela nunca mais foi química na vida. Ela estudava plantas e passou a desenhar. Não é? Então, hoje, os seus desenhos estão protegidos, estão aos cuidados da família Kaplan. São incríveis os seus desenhos e também a frequência, uma amiga que ela tinha e que é muito interessante, que, embora não judia, era casada com um judeu, com o senhor Fritz Simon, não é? Mas uma francesa que vivia na Alemanha, chamado Laure Eleanor Simon, né? E essa senhora, ela era desenhista das expedições arqueológicas alemãs lá na Mesopotâmia. Então, os arqueólogos encontravam o sítio e cabia à senhora Laure fazer, então, os desenhos técnicos da localização do sítio.
essa mulher, essa senhora também vem para o norte do Paraná, em contato com a dona Titi, desenvolve uma loucura muito grande por flores. Lora, então, passa a desenhar plantas brasileiras. A dona Titi planta e a Lô Simon as desenha. Eu sou louco para fazer uma exposição com as obras da Lô Simon, né? Já conversei com alguns da família Kaplan para a gente viabilizar uma hora, e esses quadros, alguns estão em diversas casas de Rolândia. Mas é que é muito, muito interessante. Lô Simon volta para a Europa após a morte do marido. O marido morreu em Rolândia, né? A dona Maia morreu com 99 anos, não é? A sua casa está intacta. A documentação da família Maia foi doada ao Museu do Holocausto de Washington. Então, a experiência de vida na Alemanha, as questões documentárias dessa experiência, até da fuga, estão em Washington. Não é? Estão conosco as questões da guerra e do pós-guerra e as relações que essa família constituiu aqui em Rolândia, tanto com o universo judaico como com o universo extra-judaico. Bom, então, esse processo da vinda de pessoas refugiadas para o norte do Paraná se encerra em 38. Em 38, fale completamente a estratégia do Schauf, ela acaba definitivamente, não é? E em 39, com o início da guerra, então, chegam as últimas pessoas, já muito sofridas, já muito abaladas pela perseguição, não é? Então, com a guerra, o quadro muda completamente em Rolândia, né? As forças em litígio na Alemanha começam a se exteriorizar novamente na região, o que se torna imperativo novas formas de organização e de defesa contra os sentimentos nazistas na região. Mas, segundo Max Hermann Mayer, uma vez a guerra acabou, ninguém nunca foi nazista em Rolândia. Aquelas questões de história de vida, experiência, num local muito pequeno, onde as pessoas têm que conviver. Não é? Bom, eu espero ter mostrado para vocês esta dinâmica da ocupação do norte do Paraná, em qual contexto o norte do Paraná vai receber populações judaicas. Essas populações judaicas são apartadas da vida religiosa e aqui vão desenvolver outros laços, outras formas de organização com cheiro judaico, talvez, né? Mas sem ser o judaico tout court, né? Com as instituições, com o rabino, o açougue, a sociedade mortuária. Só para finalizar, finalmente em 2018, a população judia de Rolândia consegue um cemitério judaico. Eu falava disso um tempo atrás, né, com a Luzi. Há 7 anos atrás criou-se aqui uma sociedade, uma associação judaica norte do Paraná, onde há 2 judeus, há 3 sinagogas, virou uma coisa complicada. Mas uma das ações que esse movimento fez recentemente na cidade foi justamente no cemitério São Rafael destinar uma parte do cemitério aos judeus e criar lá uma revraca de chá. Perfeito. Acontece que isso desagradou parcela da população, né, que sempre mitificou essa presença. Não é? Eles são mais alemães que judeus e agora estão virando mais judeus. Não, agora são brasileiros, são seus descendentes. Muitos reencontraram o judaísmo de N formas, né? Inclusive a vida religiosa judaica. Então, é muito curioso. Para acabar, finalizar, convém também apontar que essas pessoas, esses refugiados judeus, eles vêm de diferentes variações do espectro político. Então, a gente tem judeu liberal, no sentido político, não religioso, tá? Ligado ao liberalismo, judeus de esquerda, judeus sionistas
é muito arraigada na ideia de propriedade coletiva, formas mais socializadas Então, de certa forma, aqui se formou um microcosmo da vida judaica alemã, com essas forças muito diferentes tendo que conviver. Inclusive, pessoas que eles não gostaram. Né? Tem um grande intelectual brasileiro que Karpen é o nome dele alemão, já vou lembrar o nome dele, como que ele ficou conhecido aqui na cultura brasileira, é um grande estudioso da literatura brasileira, e ele se refugiou em Rolândia. Em São Paulo, Tristão de Ataíde, Alceu de Amoroso Lima, um católico conservador, acaba mandando esse seu amigo Hans Carsten, eu vou lembrar o nome do sujeito, não poderia jamais esquecer, aqui para a Rolândia. E aí ele passa, a comunidade não o aceita, porque ele é um sujeito de direita. Ele é um conservador de direita, assim, quase flertando com extremismos. E a comunidade o deixa colhendo café. Não permite a visita aos livros, às bibliotecas, e ele tem várias cartas para o Alceu de Amoroso Lima, reclamando justamente dessa animosidade que tinham contra ele. Não é? Então, espero que essa dinâmica tenha sido perceptível. Não é? Eu paro aqui no início da guerra, porque as dinâmicas que serão construídas depois serão outras, durante a guerra, no pós-guerra e a partir dos anos 80, que quando começam os estudos sobre Rolândia. Então, aí as coisas ficam bastante diferentes e muito, muito, muito interessantes. Tá? Então, por enquanto, obrigado. Estamos aí para atender as demandas que vierem. Nossa, eu achei interessantíssima a tua aula. Eu não sabia desse universo judaico de Rolândia, é uma novidade. Eu sabia que existia, claro, uma vinda de judeus. O que eu queria perguntar para você é se hoje em dia você tem ideia do número de judeus em Rolândia, ou eles já estão completamente assimilados, porque você falou que instituições básicas não existem, né? Fora o cemitério judaico e a Hevra Kadisha, mas existem pessoas que se dizem judias? Existe um censo dessa população? Segundo o Scholf, vieram entre 80 e 120 famílias. Certo? Algumas no pós-guerra voltaram, são muito mal vistas as que retornaram, a gente poderia uma hora falar dos que retornaram, mas aqueles que vieram dentro dessas estratégias e permaneceram, eles são orgulhosos da sua origem judaica. Não é? Tem uma relação muito não religiosa com a religião, é cultural, não é? Mas isso não impede que a geração mais nova, a molecada aí de 20, adolescente, façam retornos, façam aliota e voltem até para Israel. Algumas famílias foram depois para Israel. Hoje, a gente calcula que cerca de 60 famílias ou mais se identifica como judeu. O problema é que, uma vez em Rolândia, logo também se miscigenaram. A gente tem o caso da dona Reta Leff, que ela aponta que ela olhava para os netos, ela não poderia dizer se os netos eram alemães, se eram judeus, se eram brasileiros, que ela não conseguia entender direito, não é? Devido ao distanciamento e aproximações não ortodoxas com o judaísmo, não religiosas, melhor dizendo, com o judaísmo. A tentativa de fundar a associação, num primeiro momento, foi bastante importante, mas aí disputas inviabilizou uma série de questões. Interessante, obrigada. Nada, Denise. A Luzi tem algumas perguntas aqui do chat, não tem? Então, primeiro eu quero te agradecer, como eu disse a você antes, e também falei para a Denise e para o próprio Carlos, achava importantíssima a sua fala,
para a gente contar um pouquinho dessa história que, como eu disse no início, nem todo mundo conhece e faz parte tanto dessa questão da imigração judaica, né, vinda para o Brasil, fugindo do nazismo, mas também tem muito a ver com a formação de Rolândia e com a construção do Paraná, que é isso que a gente sempre fala, né, que não temos como definir uma cultura, nós somos uma mistura de culturas, né, e prova disso é justamente essa história que você conta, né, Rolândia era, na verdade, uma grande selva, quando eles chegam aqui, né, para desbravar e para reconstruir a sua vida num contexto que era muito diferente do qual eles estavam acostumados. Então, é muito gratificante ouvir a sua fala. Eu tenho, sim, algumas questões aqui, então eu vou ler para você. O primeiro, acho que você já respondeu, né? Porque a pergunta vem do Charles Goldenson, perguntando, né, se havia um cemitério israelita em Rolândia ou os imigrantes judeus eram sepultados no cemitério local. Há uma lista de sepultamentos judaicos de Rolândia? Então, essa é a pergunta dele, né? Não sei se ele fez outras aqui. Ele coloca ali que ele adquiriu em breve e lerá, né, da Alemanha aos trópicos e fugindo da morte. Ou encontra uma lista completa dos imigrantes judeus que se estabeleceram em Rolândia. Outra pergunta. E também ele fala, não havendo sinagoga em Rolândia, havia alguma em outra cidade próxima à qual recorriam os judeus para cerimônias como circuncisão, bar mitzvah, casamento ou principais feriados judaicos? E, por fim, ele fala, como o chat está bloqueado, gostaria de agradecer, simplesmente espetacular. Parabéns ao Marco Antônio pelo conteúdo e forma de apresentação. Então, obrigado. Tentando responder, o seguinte, então nunca teve uma Kehila, uma organização judaica aqui em Rolândia, e também não houve um cemitério até a repartição do cemitério São Rafael. Então, os judeus, eles eram sepultados nos dois cemitérios municipais, um fica no centro da cidade, outro fica na zona rural, não é? E no da cidade, eles eram sepultados aleatoriamente. No da zona rural também, mas o da zona rural, que é o cemitério São Rafael, ela tem uma organização pelas confissões cristãs. Então, do lado esquerdo de quem entra, estão sepultados os católicos e do lado direito estão sepultados os protestantes, em sua maioria luteranos. E no meio deles, uma série de sepulturas judaicas, né? Agora, então, foi feita uma reserva, que a gente está chamando parcela dos judeus, foi feita uma reserva no cemitério, não tem ninguém sepultado ainda, não sei onde o senhor Cláudio será sepultado, ou onde ele foi sepultado hoje, se foi no cemitério municipal, se foi no São Rafael, ou se foi na parcela dos judeus dentro do cemitério São Rafael, mas fizeram lá Rivra Kadishá, então eles procuram manter elementos mínimos de identificação com o judaísmo. Muitos desses refugiados reencontram aqui, no norte do Paraná, um contato mais íntimo com o judaísmo, porque eles vão dar nas fazendas aulas de hebraico, aulas de religião, e eles se reuniam muito, sobretudo nas festas. Não é? No depoimento da dona Ruth Kaplan, ela aponta o final do ano, se preparar para a festa das luzes e amar a árvore de Natal. Então, para ela, não havia muita contradição entre uma coisa e outra. Não é? Então, eles se mantiveram judeus por essa força cultural. Se mantiveram judeus pelas suas bibliotecas, né? E pela convivência que eles estabeleceram aqui no norte do Paraná. Tiveram, em alguns momentos, aí nos anos 50, 60, tentativas de formar uma organização religiosa. Mas eles não eram religiosos, então isso talvez tenha inviabilizado. Mas nas casas há as mezuzot, então aquilo que faz parte da identidade, a gente encontra. Menos as formas religiosas, não é? As formas religiosas. Foi isso que me chamou, inclusive, a atenção, né? Eu pesquisava a Idade Média, eu trabalhava com judeus portugueses na Itália, não é? E aí, de repente, eu chego aqui, eu não sou do norte do Paraná, eu cheguei aqui e eu tinha lido uma história de Rolândia. Eu vou lá ver se acho sinagoga
cemitério, peies. Não tinha nada disso, nem o cemitério. Mas eu fui visitar os cemitérios de lá, que a gente começou a encontrar os nomes. Então, os meus primeiros contatos foi justamente através da morte. Então, no meu livro, eu tenho uma relação de famílias judias que se estabeleceram em Rolândia. Esta relação foi obtida através da lista do Sr. Schauf e da investigação das sepulturas. Né? Então, pelo nome na sepultura e pelo livro de inumação, a gente conseguiu rastrear, então, da onde que ela veio e se da onde ela veio ela participava da vida comunitária ou não participava da vida comunitária. Agora eu estou atrás das pedras do tropeço deles, dos parentes. Inclusive, professor, aqui no Facebook, o Isaac Nudelman, ele coloca essa pergunta, mas eu acho que você já respondeu de alguma forma. Por que essa comunidade não se afastou da religião? Se foi medo ou se foi perseguição? Eu acredito, de acordo com o que você falou, que eles já não eram religiosos, né? Isso, eles já não eram religiosos. Eles eram judeus ligados à cultura, judeus humanistas. À cultura, exatamente. Não é? Então, não há uma série de críticas à ideia de assimilação, não é? Alguns preferem a ideia de emancipação, mas a emancipação é sempre uma secularização. Então, eram judeus seculares, com participações políticas, com outras formas de atuação, mesmo que, eventualmente, dentro de alguma comunidade judaica. A filiação, o sentimento religioso era secundário. Não é? Isso é muito interessante. Por isso, essa não necessidade de ter uma sinagoga, né? Perfeito, exatamente. Porque talvez, para eles, os valores inerentes ao judaísmo eles estavam praticando através das autoajudas, das trocas que eles, então, estabeleceram aqui. Porque eles não se conheciam. Uhum. Né? A maior parte não se conheceu. A gente percebe que, às vezes, há uma circulação de pessoas comuns, como o Dr. Ricardo Izê, várias pessoas, Rudolf Izê, várias pessoas o conheciam, mas que não se conheciam. O Michael Trauma, Heinrich Trauma, desculpa, também muitas pessoas conheciam, mas não se conheciam. Não é? Então, isso foi muito comum, e aí essa preocupação de manter a cultura judaica. E importante, a língua hebraica. Não o Yiddish, mas a língua hebraica. Né? Isso é bastante interessante. E essas aulas eram dadas nas fazendas, no meio do mato. Não tinha uma escola, um local fixo onde isso ocorria. Interessante, obrigada. Imagina. Eu tenho mais duas colocações aqui no QIA. Então, a primeira é do Diógenes Nicolau Lauban, e ele pergunta: professor Marco Antônio, qual a metodologia das entrevistas que o senhor realizou? E outra pergunta é do Laurici, e ele diz o seguinte: professor, como os judeus que estavam inseridos na vida cultural, social, política e se identificavam como alemães se portaram quando começaram as perseguições do nacionalsocialismo na Alemanha? Vou começar por essa última, porque a gente tem diferentes atitudes em relação à perseguição. Né? Desde a ojeriza do Max Hermann Mayer, para ele é impensável uma nação como a Alemanha, com tanta história e tanta cultura, promover aquela discriminação e aquela violência. Para ele, isso é impensável. Mas para outros, talvez fossem até simpáticos ao nascimento ou à ascensão aí do partido nazifascista. Eu vou contar uma história aqui, que ela é terrível, inclusive, que envolve o diretor-presidente das indústrias Mannesmann, o senhor Oscar Altmann. Herói de guerra, sem uma perna, que perdeu a guerra numa batalha. Perdeu a perna numa batalha, e ele sai às pressas da Alemanha entre 38 e 39.
não é? Nos depoimentos da sua filha, das suas filhas, não é? Elas contam como que elas descobriram serem judias. Isso era meio ignorado, que elas eram judias. O senhor Oscar e a sua esposa mandavam as crianças para a escola luterana e para a igreja luterana. O pastor falava que o senhor Altman é o meu melhor luterano, mas ele nunca se converteu. Só que como que ele vem para Rolândia? Ele vem num episódio muito trágico. A Gestapo invade a casa. A mulher e as filhas não toquem nele, né? Ele é um herói de guerra, né? E ele não tinha sido mexido até então. Mas de surpresa, a Gestapo vem, ele se levanta orgulhoso com as suas medalhas e os caras derrubam o sujeito, dele perder a sua perna. Ele vem para a Rolândia, se não me engano, ele chega às vésperas da guerra, ele chega em 39, chega destruído também com essa ideia da sua Alemanha ter feito o que fez com ele, não é? Mas, ao mesmo tempo, como a Mannesmann sempre o pagou, até a sua morte, a Mannesmann pagou o seu salário. Ela fazia uma triangulação durante o nazismo através da Argentina, mas cuidou dele até ele falecer. Então ele tinha uma relação meio contraditória com esses episódios. Não é? Com esses episódios. Então a gente tem diversas atitudes em relação ao nazifascismo. A maior parte, claro, é de ojeriza frente à destruição da vida cultural judaica na Alemanha por parte disso. Quanto à metodologia de história oral, a gente utiliza o método da professora Verena Alberti, né, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente estabelece o perfil do nosso entrevistado, formula as questões e lá dentro de X minutos a gente faz as entrevistas, depois colhe as autorizações. Então, a técnica talvez mais usada aí por quem trabalha com história oral, então a gente usa a professora Verena para isso, quando a gente faz essas estratégias. Eu tenho mais uma questão aqui, deixa eu abrir, também do Charles Goldson, e ele diz: há alguma referência a esta imigração no Museu Municipal de Rolândia? Sim, sobretudo fotografias. Um questionário que foi aplicado na cidade por uma cineasta que queria fazer a história desses refugiados. Então, ela fez um questionário, e esse questionário está todo no museu. Uma das perguntas é qual é a filiação deles com o judaísmo. Fotografias, documentos. Parte da documentação dessa população está na Universidade Estadual de Londrina, lá no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, não é? Nós temos um grande fundo Rolândia. Inclusive, os dois maiores, um do senhor Oswald Nixdorf, que era o funcionário da Companhia de Terras, e, paradoxalmente, esse não era um liberal. O senhor Nixdorf, embora trabalhando para liberais, ele, digamos que tinha aproximações com as teses nacionais socialistas, né? Tanto que no seu arquivo, só que também ele foi uma pessoa extremamente cuidadosa na guarda dos documentos. Então, os documentos dele vão de 1923 até a sua morte nos anos 70, cobrindo de forma magnífica a ocupação do norte do Paraná. Inclusive quando os refugiados judeus se colocam contra a candidatura dele a chefe da colônia. A líder, desculpa, da colônia. Num determinado momento ele é afastado, ele vai ter problemas na colônia, e os judeus o acusam, os refugiados o acusam de diversas coisas, e no arquivo dele tem as acusações,
a pressão que a Companhia de Terras fez, não é? E tem as defesas que ele faz de cada ponto do que ele é acusado. É um fundo documental muito grande, composto por documentos escritos, fotografias, folhetos, jornais, livros. A outra coleção muito grande que a gente tem sobre Rolândia é o fundo Michael Traumann, não é? Que é o filho do senhor Heinrich Traumann, que também temos documentos, cartas, fotografias, e esse senhor Heinrich Traumann e o seu filho Michael Traumann também escreveram não apenas biografias, mas, no caso do senhor Michael Traumann, ele fazia muitas peças de teatro. Muitas peças de teatro. Então, esse universo todo está lá no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, inclusive as bibliotecas. Então, parte da biblioteca do Traumann e a biblioteca do senhor Nixdorf, que não era judeu, repito, né, estão à disposição dos consulentes lá no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Professor Marco, tem uma pessoa aqui do Facebook, a Bruna Garcia, ela pergunta assim, sobre a presença em Cambé. Você tem algum conhecimento sobre isso? Pois alguns foram para Rolândia posteriormente. Sim, Cambé recebe esse nome durante a guerra, porque o seu nome era alemão, Neu-Danzig. Então, Cambé recebeu primordialmente alemães de Danzig, né, que estava virando Gdansk, na Polônia. Mas entre esses Danziger havia alguns judeus. Tanto que há um filme sobre Cambé, um filme dos anos 30, mostrando pichações antissemitas na rua. Não é? Mas disto eu agora, o que vou falar, eu não tenho documentos que me alicercem sobre isso, mas sabemos que alguns, então, saíram de Neu-Danzig, Cambé, e foram para a Rolândia, porque lá as demonstrações eram mais controladas e havia essas ajudas mútuas que, de certa forma, protegia, não é, o judeu dessas manifestações. Bem, não sei se a Denise tem mais alguma questão no Facebook. Aqui no QA eu não tenho mais nenhuma questão. De qualquer maneira, eu quero te agradecer mais uma vez, professor Marcos, né, agradecer você ter aceito esse convite para nós, tanto do museu como para os nossos seguidores, para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Tenho certeza que foi um momento formativo e informativo muito importante, né? Claro, vamos pensar em outras possibilidades para a gente continuar, né, a minissérie né, dos judeus em Rolândia, porque eu tenho certeza que em toda essa tua pesquisa você deve ter ainda muitas outras minúcias, né, para nos contar. Eu quero aqui falar uma coisa que para mim é muito gratificante, que eu acho que vai ao encontro daquilo que o museu prega, que é a partir da narrativa, né? É contar a história do local, a história das pessoas, a história até mesmo da cultura judaica, enfim, a partir das narrativas, né? E foi isso que você apresentou para a gente. Então, isso só vem fortalecer ainda mais as bases de trabalho do museu nesse sentido, né, do quanto a narrativa é importante, do quanto é importante nós conhecermos as histórias das pessoas, porque cada uma dessas pessoas, né, conta do seu modo, a partir do seu contexto, a partir da sua vivência. E é isso que torna toda essa história rica, né, e cheia de detalhes, e que são os detalhes que não estão no livro de história, são os detalhes que não estão lá no livro didático, né, são os detalhes que não vão para a formação dos professores, né? Então, é muito gratificante ter você aqui e ouvir essas histórias e só comprovar aquilo que a gente já acredita, né? A importância da narrativa nessa promoção da história, nessa divulgação da história. Então, eu quero te agradecer muito, né, dizer que sim, é uma felicidade mesmo ter você aqui e, claro, quem sabe numa outra oportunidade a gente continuar contando essa história de outro prisma, né, com outras informações, com outras narrativas. Não sei se a Denise quer falar alguma coisa também. Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez. Para mim foi uma aula espetacular, eu adoro história e
Me interessei também pela língua hebraica que você comentou, porque eu sou professora de hebraico. Eu achei muito interessante essa força da língua hebraica, né, entre os imigrantes de Rolândia, essa ideia de querer aprender. E é isso, eu acho que, como a Luzi falou, a gente está já na expectativa de uma segunda aula. Vamos ver, continuação, né? Muito obrigada. E eu aproveito, eu agradeço imensamente a oportunidade e aproveito para convidar vocês, pessoas e todos que nos ouviram, o próprio museu, que quando a gente tiver condições sanitárias mais adequadas, a gente fazer um trabalho de campo em Rolândia, né, para vocês verem e sentirem esta presença naquela espacialidade. Porque é uma vivência judaica, é uma experiência judaica, eles se reconhecem como judeus e são orgulhosos disso. E o espaço que eles constituíram também testemunha isto. Seria muito legal um momento vocês passarem aqui por Rolândia, aqui pelo norte do Paraná, e se vocês quiserem, nos acompanhem ao cemitério, às propriedades, às pessoas. Seria muito legal. Vamos pensar num futuro passeio, com certeza. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando, né? Os nossos seguidores pelo Facebook, aqui pelo webinar, né? É muito importante a participação de vocês, pensando em vocês que nós fazemos essas atividades, né, para que vocês continuem nos acompanhando, e nos encontramos então na próxima quinta-feira, onde nós teremos um outro webinar também às 17 horas, né, e eu acho que é isso então. Muito obrigada a todos, obrigada a você, Marcos, e quer dizer que o Charles aqui por último postou que é uma ótima ideia a gente seguir nessa saga dos judeus de Rolândia, né? Tá certo? Então, muito obrigada a todos e até o próximo webinar. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Ich hab kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde? Ich hab kein